A paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados irmãos e ouvintes, amém? Inscritos e também não inscritos no meu canal. Meus irmãos, todos já sabem, os que ainda não sabem, que quem vos fala é vosso irmão em Cristo Jesus, Márcio da Silva Rodrigues. Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra aí de edificação e orientação também aos irmãos aí, proprietários de canais, os irmãos que são influencers, né? Que estão aí diariamente fazendo postagens no YouTube. Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 1 a seguir. Já tem anos, né, meses que a gente vê vídeos relacionados à pastora Nadir sendo mencionados aí nas redes sociais, tanto TikTok, né, Instagram, YouTube, WhatsApp. Eu tenho recebido de alguns irmãos, entre aspas, amigos meus, né, às vezes um link, e a gente vê muita zombaria, né? Há muitos meses, anos, que a gente vê as pessoas fazendo zombaria com a pastora Nadir, debochando da fé, da crença dela, humilhando, né? Pondo apelidos, né? Fazem edições com as fotos dela e coloca ali nos seus canais. Nunca exortam ela a fim de vê-la se humilhar diante de Deus, reconhecer suas misérias, seus pecados, né? Porque quando Deus nos corrige, é para edificação e não para condenação, né? Deus não nos exorta para nos humilhar, e sim para nós chegar mais a Ele, como o pai corrige o filho. E eu vejo aí que boa parte desses irmãos, né, quando eu parava para ficar vendo vídeos no YouTube, boa parte deles exortam não a fim de ver a pessoa se humilhar diante de Deus, consertar, melhorar, mas exortam a fim de serem aplaudidos, ganhar inscritos, notificações, ser vistos como homens de Deus e mulheres de Deus. Tanto é que quando a pessoa exorta pelo Espírito de Deus, Deus manda 2, 3 vezes, né, irmão? Depois disso ele vai usar outro. Então, e a gente vê as pessoas humilhando aí a pastora Nadir, não só ela, né? Vários outros irmãos aí, né? Que a gente vê que está caído mesmo, está na lama do pecado, mas o que se esperar de quem está caído. E vamos ver o que a Bíblia fala, né? Vamos ver o que a Bíblia fala. Será que o comportamento desses irmãos, dessas irmãs aí, que estão no YouTube proclamando os seus direitos, será que eles têm respeitado o direito da irmã também, da fé dela? Né? Será que eles têm respeitado o direito da crença dela? Né? Será que eles têm respeitado ela como a Bíblia ordena? Olha como que a Bíblia fala, irmãos, que devemos exortar uma senhora, um senhor, um irmão em Cristo Jesus. Se é com apelidos, palavrões, mas ela fala, ela põe apelido, isso é ela e Deus, né? Mas nós não devemos se igualar a eles. Olha o que a Bíblia fala. 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 1, tem por tema aqui respeito e solidariedade. Não repreenda duramente um ancião, mas exorte-o como se fosse um pai. Ancião, né, quer dizer um idoso, ou uma pessoa mais velha. Então a gente deve exortar, exortar quer dizer corrigir, né, irmãos? Orientar, né? A gente deve dirigir as palavras dessas pessoas com educação, com carinho, com amor, como se nós estivéssemos exortando, corrigindo nosso próprio pai. É como se um filho estivesse cobrando do pai respeito pela mãe, dando um exemplo. Ele não vai chegar com autoritarismo sobre o teu pai, não. Ele vai chegar com humildade, com simplicidade, e vai conversar com o pai a respeito da vida conjugal do pai com a mãe. Então, e a Bíblia fala ainda mais, mas exorte-o como se fosse um pai, aos rapazes como a um irmão, às senhoras como a mãe, e às moças como a irmãs, com toda pureza. Tá vendo? Então a Bíblia fala que a gente deve exortar com pureza. A gente vê muitos irmãos é, mencionando, né, como se a pastora Nadir estivesse tendo caso com Aleluia, caso com fulano, o Gleison Góes é filho dela. Então eles apelidam, zombam, debocham cerca de 30 a 40 canais ou mais, né? Como diz a Bíblia em Gálatas, se torna uma facção, né? Pessoas se agrupam, compartilham mensagens entre si para fazerem vídeos, né? Para humilhar a irmã, instigar. Então, irmão, se eu instigar uma pessoa ao suicídio, isso é crime, sabia? Né? Por lei, isso é crime. Se eu colocar um apelido numa pessoa,
se eu ficar fazendo vídeos, postagem, perseguindo uma pessoa, ela entende, e essa pessoa vier cometer um ato de suicídio, e se a família dela me denunciar, e se for bem investigado, e se a autoridade entender que aqueles vídeos meus cooperaram com aquela autoextermínio daquela pessoa, isso é crime. Esses dias atrás aqui mesmo, não me lembro o estado exato, aqui no Brasil, uma jovem veio cometer suicídio, porque ela tinha postado uma foto com um vestido, né? E jovens colocaram depois, se eu não me engano, uma foto de um bolo, como se ela fosse um bolo. A gente vê isso muito nos canais que se dizem cristãos aí, né? Fazendo isso com as pessoas, distorcendo a imagem delas, coloca a pessoa com o chapéu de feiticeiro, coloca a pessoa do jeito que eles bem querem. Então fica aí um conselho aí para você, meu irmão, minha irmã, você que tem um temor de Deus, né? Você que também deseja a salvação da sua alma, vigia, né? Quando você for exortar um irmão, uma irmã, quando você for exortar um idoso, uma idosa, né? Vigia. Se Deus te dá a palavra, se você acreditar que tem sabedoria e está nas condições de exortar esse irmão, é bênção, exortação é conselho, não é nada demais. E nem sempre quem nos aconselha quer dizer que tem mais qualidade e caráter do que nós, né? Tem muitas pessoas que nos aconselham a não beber e são alcoólatras. Tem pessoas que já me aconselharam a não fumar e eram fumantes, né? Quando eu era jovem ali, bem novinho, o Marcinho não fuma não, e ele com o cigarro na mão, isso faz um mal para a saúde. É igual o fariseu, né? Ele fala muitas das vezes a verdade, né? Ele te instrui a fazer a verdade, mas ele mesmo não pratica. Então fica um conselho, né, irmãos? Não só referente a Nadir, mas a qualquer pessoa que vocês forem exortar, exorta com carinho, com amor, com temperança. É que a Bíblia falou com pureza, né? Sem palavrinhas de duplo sentido, humilhando a pessoa, falando da sexualidade da pessoa, igual já vi muitos vídeos falando da sexualidade da pastora Nadir. Ah, mas ela fala, irmãos, isso é ela e Deus, né? Se nós quer exortar alguém, né? Se nós quer exortar alguém é porque nós acreditamos que amamos aquela pessoa e quer dela bem. E ninguém vai se sentindo bem sendo apelidado, ninguém vai se sentir bem sendo humilhado, né? Ninguém vai se sentir bem tendo uma foto colocada distorcida com cara de outra coisa, entendeu? Então fique um conselho, é Bíblia, né? Como diz a palavra de Deus, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, amém? Então vocês aí que exortam, né? Uns aos outros, entenda, né? A Bíblia fala também que nós não devemos provocar a ira do próximo. Eu vejo irmãos e irmãs aí que com uma, duas exortações que eles recebem, eles ficam irados, eles saem da bênção, eles ficam bravos, eles fazem 10, 20 vídeos, resposta, quer processar, quer matar, quer fazer tudo. Mas eles mesmos, às vezes, todo dia tá falando da vida de alguém, tá exortando alguém, né? Mas não aceitam ser exortados, né? Qualquer coisa que as pessoas falar, direcionar a elas, elas já distorcem, já levam para outro patamar. Então, se a gente for fazer um vídeo para exortar alguém, a gente tem que fazer no intuito de ver aquela pessoa melhorar, né? Não ver aquela pessoa depressiva, se automutilar, se autodestruir, pôr aquela pessoa para baixo, não, né, irmãos? E depois de exortar, temos que orar pela vida daquela pessoa, se possível for jejuar, para que o Espírito Santo de Deus venha testificar aquelas palavras que foram mencionadas através da nossa boca, amém? A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos.